Daniel era um jovem policial militar recém-formado na escola de soldados. Esforçado, diligente, conhecido por sua coragem e dedicação. Também possuía um caráter excepcional e era do tipo que não só recusava um suborno, como dava voz de prisão ao corruptor. Os criminosos de porte médio daquela cidade já o viam como um inimigo bastante importuno. Naquela tarde, Daniel acabara de cumprir seu turno e voltava do batalhão para junto de sua esposa grávida e do filhinho de 1 ano. Quando estava chegando em sua casa, ouviu uma tosse e olhou para a calçada em frente à sua casa. Havia um homem sentado junto ao muro e era um mendigo. Cobria a cabeça com um gorro e tinha uma longa barba suja e desgrenhada. Vestia-se com trapos e cheirava mal. Ô moço, me dá um dinheiro aí? Pediu ele. Daniel teve pena do homem. Sabia que se lhe desse algum dinheiro, provavelmente ele seria transformado em cachaça ou até mesmo crack. Mas a fisionomia magra e sofrida do sujeito o comoveu. Daniel enfiou a mão no bolso e tirou uma nota de 10 reais. Era uma esmola grande demais para que pudesse dá-la, mas, como não tinha menos, entregou-a ao mendigo. Senhor, esse dinheiro é para comprar comida, está bem? Para seu espanto, o homem levantou-se e o encarou. Cravou-lhe os olhos negros e penetrantes, avançou para Daniel e colocou a mão em seu ombro. Você vai ter que fazer a escolha de Aquiles, disse-lhe com a voz grave. O quê? Perguntou Daniel. Preste atenção. Você vai ter de fazer a escolha de Aquiles. Uma vida longa e tranquila ou uma vida breve, mas intensa. Tudo depende de você. O mendigo deu-lhe as costas e se foi, deixando-o perplexo. Nem mesmo havia pego a nota de 10 reais. Daniel ainda ficou alguns instantes parado, olhando até que resolveu entrar em sua casa. Só então se deu conta de que haveria passado mais de 30 minutos desde então. Um calafrio percorreu-lhe a espinha. Quem era aquele homem e o que acabara de acontecer? Não disse nada a sua esposa, embora ela tivesse perguntado o porquê de sua expressão inquietante. No dia seguinte, perguntou a um sargento, seu amigo, conhecido por sua cultura e por sua avidez em devorar livros e mais livros. Quem era Aquiles? O sargento lhe explicou que Aquiles era um personagem da mitologia grega, que havia lutado na famosa Guerra de Troia. E começou a contar-lhe tudo o que sabia a seu respeito. Daniel sentia-se cada vez mais impressionado. Como raios um mendigo de rua poderia saber sobre aquela história e aquele personagem mitológico? No momento em que o sargento lhe relatou que um oráculo dissera a Aquiles que ele deveria fazer uma escolha entre morrer na guerra de Troia, coberto de fama, ou ter uma vida longa e tranquila, mas sem honrarias, se não lutasse aquela guerra. Daniel sentiu seu coração disparar. A escolha de Aquiles. Caramba, mas o que aquele infeliz mendigo estivera tentando lhe dizer e por quê? Alguns dias se passaram e Daniel acabou por se esquecer da história do mendigo. Porém, uma certa noite, estava cumprindo seu turno quando recebeu uma chamada anônima. Ele e seu parceiro pegaram a viatura e se deslocaram até o lugar de onde viera a denúncia. Tratava-se de um bordel, pertencente ao homem mais rico da cidade, e que todo mundo sabia, e embora a polícia fingisse não saber. Quando Daniel quis entrar no local, os seguranças tentaram barrá-lo, mas o jovem se impôs, sacou sua pistola e entrou corajosamente. Chegou num dos quartos, que estava com a porta aberta, e espantou-se com a cena que viu. Caído no chão, enrolado em lençóis banhados em sangue, jazia o corpo de uma moça. Num canto, e uma das outras garotas de programa chorava. Sentada-se numa cadeira, com os olhos esbugalhados, havia um homem. Daniel sentia o seu sangue gelar ao reconhecê-lo. Comandante? Murmurou num fio de voz.
O comandante se levantou, súbito, ao reconhecer o subordinado. Parecia ter readquirido o autocontrole. De repente, voltou-se para outra garota de programa e esbofeteou-a com selvageria. Então encarou o jovem soldado. Você não viu nada disso aqui, disse o comandante com voz firme. Daniel estava profundamente pálido e mal conseguia respirar. Senhor, deu fora daqui, soldado. Senão o senhor vai ficar detido por desobediência. Daniel ainda hesitou alguns instantes e então saiu. Em silêncio, parecia que sua mente estava distante, que aquilo tudo não passava de um pesadelo. No dia seguinte, o corpo da jovem foi encontrado no outro lado da cidade. A moça era ninguém menos do que a filha do prefeito, que aparentemente foi estuprada e assassinada. Logo, a polícia prendeu alguém como sendo o suposto autor do crime. O prefeito era muito popular e era ano de eleição, e com isso havia grande possibilidade de que acontecesse o linchamento do suspeito. Durante todo o dia, Daniel sentiu uma angústia crescer dentro de si. Na manhã seguinte, quando se olhou no espelho, Daniel pensou no infeliz preso injustamente, mas pensou em sua juventude, em sua esposa e no filho que acabara de nascer. Pensou no poder econômico também do dono do bordel, afinal, o cara era o homem mais rico da cidade. E pensou ainda mais na fúria de seu comandante, que já havia matado pelo menos 2 pessoas, que já se soubesse. Pensou que, naquela cidade, não tão grande assim, poderia trabalhar tranquilamente até se aposentar, viver até ver seus netos, e pensou que seria sua palavra contra a do comandante e contra a daquele milionário dono do bordel. Pensou também que o prefeito provavelmente iria persegui-lo se revelasse a história da vida dupla de sua filha morta, uma vez que a mesma era garota de programa. Pensou na escolha de Aquiles. Durante os dias que se sucederam, trabalhou como se nada tivesse acontecido. Seus colegas suspeitaram de 1 ou 2 saídas que ele deu durante o expediente, mas o jovem soldado parecia tão tranquilo e alegre, imaginaram que não fosse nada importante. Algumas noites depois, o comandante voltou discretamente à casa de prostituição e encontrou-se com a mulher e levou-a para o melhor quarto do lugar. Quando entrou, teve um sobressalto. Daniel estava sentado na cama redonda, vestido à paisana e segurando um copo de uísque. O que é isso? Como deixaram você entrar aqui, soldado? Ora, o lugar é público, não é, comandante? Eu paguei e entrei. Mas nesse quarto? Daniel sorriu. Olha, comandante, eu tenho um acordo com o dono do lugar. Pensei que ele havia lhe contado. E eu continuo fingindo que não sei o que aconteceu aqui algumas noites e recebo um tratamento VIP sempre que eu estiver a fim de me divertir um pouco. Levantou-se olhando para o comandante. Aliás, quero lhe fazer uma proposta, comandante. Nós 2 e mais algumas garotas poderíamos fazer uma festinha essa noite. Você está louco, soldado? Eu me misturar com você? Ora, comandante, relaxe e curte aí, vai. O comandante cerrou os maxilares, com raiva. Você está pedindo para morrer, rapaz. Não sabe com quem está se metendo. Eu sei muito bem com que eu estou se metendo, comandante. Não se esquece não que eu vi o que aconteceu nesse bordel aqui há alguns dias. Aliás, por que o senhor fez aquilo? Não é da sua conta. Ah, mas eu estou curioso, comandante. O senhor tinha nos braços uma linda jovem, fina, requintada, culta, e podia ter feito tanta coisa interessante com ela. Por que você resolveu matar ela, comandante? Porque essa vagabunda me desobedeceu, e eu não tolero ser desobedecido. Aliás, se você não sair agora desse quarto, soldado, você vai ter o mesmo fim que ela, disse o comandante, sacando sua arma. Como assim desobedeceu, comandante? Deixa eu adivinhar. O senhor quis satisfazer algum daqueles seus fetiches nojentos e ela não topou. Aí o senhor, que já estava bêbado e provavelmente drogado, acabou matando, não foi? Subitamente, o comandante puxou o revólver e apontou para o rosto de Daniel. Deu fora daqui agora mesmo, soldado. Daniel respirou fundo. Pois para mim chega, comandante.
Eu já vi o senhor cometer os maiores crimes aqui nessa cidade. Já vi você prender pessoa inocente, aceitar suborno, até dinheiro do tráfico eu já vi o senhor pegando. E agora mais essa, assassinar a filha do prefeito só porque ela era prostituta? Mas não a ponto de submeter a todas as suas fantasias nojentas. E agora o senhor está me ameaçando? É porque eu estou sabendo demais, não é? O comandante encarou com ódio e puxou o cão do revólver. Sim, garoto, mas agora tudo que você sabe, você vai levar para o caixão. Vai morrer com você. Ah, mas não vai mesmo, interrompeu uma voz masculina. O comandante virou-se e havia meia dúzia de policiais militares fardados e devidamente armados saindo de dentro do banheiro e apontando-lhe suas armas. O corregedor-geral da polícia entrou pela porta do quarto e atrás dele o dono do bordel, já algemado, que vinha arrastado por mais alguns guardas. Desesperado, o comandante atirou. Daniel desviou-se da primeira bala. A segunda o atingiu de raspão no braço. Imaginava que não conseguiria evitar que a terceira o atingisse mortalmente, mas nesse instante ouviu vários tiros e o comandante tombou. Daniel se levantou devagar, absolutamente surpreso por ainda estar vivo. Fizera, enfim, a escolha de Aquiles. Não deveria ter morrido em combate? O corregedor aproximou-se dele. Você será promovido, meu jovem, disse ele, mas eu gostaria de levá-lo para trabalhar no meu batalhão lá na capital. Aqui nessa cidadezinha você não tem futuro. Daniel levou uma de suas mãos à cabeça e subitamente compreendeu tudo. Não, senhor corregedor, respondeu. A capital está além da minha capacidade e se eu me meter por lá, acho que eu não vou durar muito. Mas prefiro ficar por aqui mesmo, cuidando da minha família. Tenho um filhinho de 1 ano agora e minha mulher está grávida. Essa guerra da capital aí não é para mim não, senhor. Está bem. O senhor, quem sabe, soldado. É uma pena desperdiçá-lo neste fim de mundo, mas eu também tenho família e compreendo suas razões. Daniel fechou os olhos e agradeceu mentalmente a Deus por ter escapado com vida e pelo conselho do mendigo, profeta, anjo ou sei lá o que fosse.